Qual que é a minha solução? Mas depois a gente vai chegar lá. Então, o que daria para fazer aqui? As taxas são bem mais altas. Na prática, o que eu faria? Nessa comparação aqui, ó. Olá, pessoal. Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar de mais um ETF. Esse ETF é um ETF híbrido. Ele tem 80% de renda fixa e 20% de bolsa americana. E diz que é o primeiro ETF híbrido do Brasil. Então, se você gosta desse tipo de assunto, não se esquece, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, deixa aquele like e bora pro vídeo. Então aqui ele fala que o nome do ETF é GOLD11 e é uma modalidade inédita aqui no Brasil, que ele junta ETF de renda fixa e de renda variável. Veja simulações de rendimento. Eu gosto de fazer minhas próprias simulações, mas vamos ver aqui. Então aqui ele vai falar que cada vez mais tem mais ETF, já são 104 de renda variável e 19 ETF de renda fixa. Ele dá uma brincada aqui, né, que chega um animal diferente, mais complexo, que são os ETFs híbridos, que aí ele vai misturar um pouco de renda fixa e um pouco de renda variável. Então a reportagem traz aqui que o GOLD11 é um ETF do Banco Itaú e que a composição dele é 80% renda fixa e 20% renda variável. Qual renda variável? Ele vai pegar o S&P 500, ou seja, o índice da Bolsa dos Estados Unidos. São as 500 ações mais negociadas nos Estados Unidos. Então, como vai funcionar esse ETF? Então, 80% da carteira, eles vão comprar títulos IMAB. Esses títulos IMAB são os títulos do Tesouro que são atrelados ao IPCA, ou seja, à inflação. Aqui ele vai dar uma explicada mais ou menos de como funciona, porque por mais que seja um título de renda fixa, como ele está atrelado ao IPCA, ele vai sofrer variação porque a inflação sofre variação. E aí, de acordo com o período, você pode inclusive ficar negativo. Aqui ele vai dar um exemplo prático. É claro que no exemplo prático ele vai usar um caso em que você ganhou bastante dinheiro. Ele não vai pegar um caso prático aqui onde deu prejuízo. Mas entrando na brincadeira, a reportagem mostra aqui que nesse caso específico, o IMAB rendeu 385% do CDI. Ainda ele fala que 120% do CDI já é uma coisa muito boa. Você imagina 385% do CDI. Aqui ele pegou um caso em 2024 que o IMAB caiu 2,44%. Isso mostra que a renda fixa, como está atrelado a uma variação do IPCA, dependendo dos juros que você pega, você pode inclusive ficar com o seu saldo negativo por um período. Aqui ele vai mostrar um outro exemplo, atual inclusive, que foi até por causa disso que eu gostei desse ETF. Ele conta aqui que 80% é de IMAB, ou seja, título atrelado à inflação, e que os 20% restante está no S&P. Esses 20% que estão atrelados ao S&P, ele varia de acordo com a bolsa e com o câmbio. Então aqui ele fala que nesse ano o S&P 500 subiu 2%, só que o dólar caiu 12%. Então, no fim das contas, a gente tem que o S&P 500 caiu 10%. Na minha opinião, lembrando que isso não é nenhuma recomendação, seria o momento perfeito para vender o IMAB e comprar S&P, aproveitando que caiu. Então, na minha opinião, esse tipo de ETF faz sentido. Não gosto muito dessa proporção, 80-20 nessa proporção aqui, mas depois a gente vai chegar lá. Nessa parte a reportagem vai falar um pouco sobre os custos. Então ele fala que é um fundo de renda fixa e que a maior parte são títulos públicos. E o recolhimento do imposto de renda é direto na fonte. Esse imposto por enquanto é de 15%, pode ser que mude para 17,5%, mas a gente vai ficar aqui na nossa realidade por enquanto. Aqui ele vai explicar mais ou menos o que é um ETF, que é um fundo passivo, ou seja, ele só replica um índice, nesse caso aqui, ó, ou S&P, ou o Ibovespa, ou o índice IMAB. Isso significa que não tem ninguém comprando e vendendo toda hora, ele só replica o índice. Isso faz com que a taxa de administração seja mais barata. Tá vendo aqui, ó, só 0,5% ao ano. Ainda assim, isso aqui é caro, tá? Mas é mais barato que a gente tem aqui no Brasil. E é o imposto de renda de 15% sobre o ganho de capital. Mas quando você vai para um fundo ativo, ou seja, aquele que tem um gestor pensando, comprando e vendendo ações, comprando e vendendo fundo imobiliário,
comprando e vendendo alguma coisa, multimercado e tudo, as taxas são bem mais altas. Um dos motivos de eu não gostar. Primeiro, porque 90% desses fundos perdem para o S&P no longo prazo. Não é uma invenção, existe um estudo chamado SPIVA que mostra isso é um fato. Além disso, você tem que pagar o salário dessa galera para eles não conseguirem nem bater o S&P. 90% dos fundos mundiais não conseguem bater o S&P. E aí você tem uma taxa de administração de 2% ao ano, mais uma taxa de performance de 20%. E essa taxa aqui de 20% de taxa de performance, ela é calculada sobre aquilo que o fundo superar, um indicador, que no geral é o CDI. Você pode ver que eles nem colocam aqui o indicador de mercado como sendo o S&P. Se de repente eles ultrapassarem o S&P e cobrar uma taxa de 20%, até vá lá. Mas eles não passam nem o S&P e ainda me cobram uma taxa de 20%. Ou seja, eu estou pagando eles para eles perderem o meu dinheiro. Porque se eu quiser 20% a mais do CDI, é só achar um CDB que paga 120% do CDI. Então vamos lá, aqui no site de Itaú, a gente tem aqui o índice GOT11, a taxa de administração é 0,5%, o patrimônio líquido e o volume médio de movimentação. Aqui na composição do índice, a gente vê aqui que tem IMAB11, 80,08%, SPXI11, 19,92%. Então, se você for olhar aqui, ele vai colocar o dinheiro alocado em dois ETFs. Um que replica o índice público dos títulos atrelado ao IPCA e um outro ETF que é do índice S&P 500. Para fazer essa alocação aqui, ele vai te cobrar uma taxa de 0,5% ao ano. Aí pode ser que você goste dessa distribuição aqui, eu particularmente não gosto. Se fosse invertido, para mim seria melhor, ou seja, 20% de IMAB e 80% de S&P. E nesses casos, como a gente gostaria de fazer do nosso jeito, qual que é a minha solução? Já que aqui são dois ETFs, eu posso fazer por conta própria, por exemplo, e ainda fica muito melhor. Quer ver só? IMAB11, tá aqui, ó. Você percebe que a taxa de administração dele é de 0,25, enquanto aqui a do GOT11 é 0,50. Ou seja, estou pagando metade da taxa para ter o IMAB11. Aqui na parte de composição do índice, ele já mostra, ó, vencimento 2026, 2028, 2035, 50, 30. Ele vai mostrar aqui a porcentagem que tem em cada um desses títulos. E esse SPX aqui, que também faz parte do GOT11, aqui, ó, ele está aqui, ó, SPXI11 com uma taxa máxima de 0,21. O IMAB11, a taxa é 0,25 e eu posso fazer na dosagem que eu quero. Aqui na parte da composição por índice, ó, tecnologia 33%, financeiro 10%, saúde 9%, bens industriais, barará, barará, barará. Ou seja, esse aqui é o S&P 500. Aí aqui um pouco mais para baixo, a composição do índice, ó, Apple 7%, Microsoft 6%, Nvidia 5,5%, Berkshire 2% e por aí vai. Então o que daria para fazer aqui? A gente poderia pegar, por exemplo, isso não é nenhuma recomendação. Poderia pegar, por exemplo, 70% de SPXI11, 20% de IMAB11 e 10% no CDI, por exemplo. Seria uma composição interessante. Então assim, ó, nessa comparação aqui, ó, o GOT11 vai ser mais difícil de comparar porque ele é um ETF recente, faz 2 meses só que ele está aí no mercado. Mas a gente percebe aqui que a partir do dia 14/5, dá para ver aqui, ó, 14/5, até aqui, dia 4/7, a gente percebe que o S&P valorizou 2,5%, o IMAB valorizou 1,8% e o GOT11 1,7%. Ou seja, de todos eles, o GOT11 foi o que menos valorizou nesse período. Mas agora, vamos eliminar o GOT11 e vamos fazer uma simulação só desses dois aqui, ó, SPXI e IMAB11. Então vamos lá, ó, desde janeiro, 6 de janeiro, até dia 4 de julho, o IMAB se valorizou 8%, enquanto o S&P se desvalorizou quase 7%. Na prática, o que eu faria? Eu estaria vendendo agora IMAB11 e comprando SPXI11. Isso porque a gente está fazendo aqui, ó, 6 meses. Então tá aqui, ó, 1 ano. Neste momento aqui, eu teria vendido IMAB11 e comprado SPX11. Igual está acontecendo exatamente nesse
nesse momento agora, nesse ano, 2025. E nesse momento aqui, é lógico que você não vai acertar o olho da mosca, mas daria para começar a vender o SPXY11 e começar a comprar IMAB11. Até porque isso aqui seria uma reserva de valor. E para que você vai fazer uma reserva de valor? Para quando acontecer isso aqui, ó. Neste momento aqui, eu estaria vendendo o IMAB11 e comprando o S&P 500 ou SPXY11. E aqui o que você prefere? Você prefere pegar o GOT 11 ou fazer por conta própria pegando o SPXY e o IMAB11? Deixa aqui nos comentários. E não esquece, pessoal, se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like e até o próximo vídeo.